Eu convido você, mais uma vez, a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Procure se desligar daquilo que você estava fazendo. Às vezes o bate-papo está muito gostoso, bom, e não vai dar para você se dividir entre os dois. Eu sugiro que você pare o bate-papo, porque você pode continuá-lo daqui a pouco. E agora se entregue a esse momento de oração. Que você participe em todo momento, cantando, escutando a palavra, mas em atitude de oração, clamando pelos enfermos, colocando a sua vida diante do Senhor, se colocando na presença do Senhor para adorá-lo e fazê-lo em espírito e em verdade, clamando ao Senhor por sua família, pelos seus filhos, por seu cônjuge, pela sua casa. Faça isso por sua igreja. Ore agora por seus irmãos. Faça isso com temor e tremor diante do Senhor. Senhor nosso Deus, nós temos nos colocado nesses dias diante do Senhor, juntos assim, na Tua presença. Creio, ó Deus, que a Tua presença pode ser sentida, experimentada em cada família, em cada lar, porque o Senhor é onipresente e porque o Senhor é gracioso para conosco, porque o Senhor nos visita. Visita-nos, ó Deus, com aquela paz que só o Senhor pode nos dar, que o mundo não nos dá, a paz que excede a todo entendimento, que é a paz deixada por Jesus Cristo, nosso Senhor. Visita, Senhor, os hospitais, visita, Senhor, os nossos irmãos enfermos, visita, Senhor, aqueles irmãos que estão entubados nas UTIs, tenha misericórdia deles, ó Pai. Visita Manaus, os hospitais de Manaus, tem misericórdia, Senhor, do povo, dos filhos do Senhor. Ó Deus, que o Senhor esteja providenciando todo socorro. Obrigado pelo socorro que já veio e que outros possam vir. Em outros lugares também, os ribeirinhos que precisam do Senhor. Ó Deus, que o Senhor esteja presente nessas vidas. Obrigado porque podemos desfrutar dos Teus cuidados e descansar no Teu amor e na Tua bondade em todo o tempo. Nós Te bendizemos, nós Te exaltamos, nós Te glorificamos, pedimos perdão pelos nossos pecados e fazemos assim, em o nome de Jesus. Amém. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos para ver. Lindo Tu és, eu só quero adorar-Te, dar os meus dias pra Ti. Eu vim para adorar-Te, vim para prostrar-te, vim para dizer-Te que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos, Tu és exaltado, entronizado nos céus. Humilde
vieste à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno. És maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-te, vim para dizer-te que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno. És maravilhoso para mim. Totalmente digno, tu és maravilhoso, sim, para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno. Tu és maravilhoso, vim para adorar-te. Sim, Senhor, aqui estamos para declarar que tu és Rei e Senhor. Maravilhoso és nosso Deus. Aleluia. Bendito e exaltado seja sempre o nome do nosso Senhor, do nosso Deus. Coloque-se diante dele e declare: eu estou aqui, Senhor.
toma minha vida. Toma, Senhor, o meu ser. Aqui estou. Te ofereço tudo o que sou. Aqui, sim, Senhor, estou. Um sacrifício quero ser. Toma meu ser, minha vida entrego a ti, porque tu és meu Deus, és digno de adoração. Uma oferta de amor serei para ti, porque tu és meu Deus, és digno de adoração. Uma oferta de amor serei para ti, para ti, para ti. Aqui estou. Te ofereço tudo o que sou. Aqui estou. Um sacrifício quero ser. Toma, Senhor, toma. Toma meu ser, minha vida entrego a ti, porque tu és meu Deus e és digno de adoração. Uma oferta de amor serei para ti, porque tu és meu Deus, és digno de adoração. Uma oferta de amor serei para ti. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus.
Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu, e céu sobre toda a terra e céu. Teu nome é engrandecido, toda a terra está cheia da tua glória. Aleluia, aleluia. Amém. Seja o teu nome engrandecido por todos nós, pelos teus filhos, pelo teu povo, espalhado por todos os cantos da terra. Exaltem e glorifiquem o grandioso nome do nosso Deus, único Deus, digno de ser exaltado, de ser celebrado. Amém. Ezequiel 47. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. Ezequiel 47, de 1 a 12. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000
e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu mais ainda outros 1000, e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um lado e de outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem para a campina, e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e onde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde Engedir até em Eglaim haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do grande mar em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto de se comer, não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto nos seus meses. Produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Louvado seja o nome do Senhor. Se você puder, mantenha a sua Bíblia aí aberta nesse texto e esteja pronto para voltar, para ir à frente um pouco, para estar acompanhando o que nós vamos falar, o que o Senhor tem para falar ao seu coração através dessa palavra. Para que nós possamos entender esse texto, é necessário que a gente conheça, no mínimo, o texto anterior ou o contexto antecedente a esse texto. E o contexto, aliás, antecedente a esse texto é um contexto vasto. Ele teve início lá no capítulo 40, quando um anjo se apresentou para o profeta Ezequiel e então lhe mostra o templo. E o texto, portanto, ele é longo, repleto de simbolismo que são necessários que a gente use assim, de interpretação, de recursos hermenêuticos para estarmos interpretando, extenso demais. Então eu vou fazer apenas um resumo de todo esse contexto para que a gente possa entender. Observe que no primeiro versículo desse capítulo 47 se diz assim: depois disto. E esse depois disto é o início lá no capítulo 40 da revelação dada pelo anjo do templo. O templo era um lugar muito sagrado para o judeu, muito importante para a cultura judaica. Ao redor mesmo do templo era considerado lugar santo. Mortos eram sepultados ao redor do templo para estarem próximos do lugar santo. Mas é interessante que na revelação que o anjo dá ao profeta, ele nos dá uma revelação totalmente diferente do
templo que eles conheciam, do que normalmente eles compreendiam como templo, do que eles sabiam sobre o templo. Por exemplo, as medidas dadas nos levam a um templo que cresce para o interior e não para o exterior, que cresce no interior e para o alto. Se entra nesse templo por uma porta estreita e depois começa dentro crescer, e crescer para dentro e crescer para cima. Diz também que o homem me fez voltar, ainda aí no versículo 1, o homem me fez voltar à entrada do templo. O homem é o anjo do Senhor. E o templo aqui é esse templo dessas medidas incabíveis na física humana, na arquitetura, digamos, humana. Eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo. Águas saíam de debaixo do limiar desse templo revelado. Isso nos remete, nos faz lembrar lá de Apocalipse 22, quando se diz nos primeiros versículos: então me mostrou o rio de água da vida, brilhante como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida. Você se lembra aí no texto lido que nas margens do rio que corre há árvores que dão folhas e que alimentam e que curam. Lá no texto de Apocalipse diz que essa árvore da vida produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. No texto de Ezequiel 47, no versículo 12, aparecem árvores também que dão fruto no tempo certo, e elas estão ligadas em suas raízes no templo, nas águas purificadoras que correm e vão se aprofundando mais e mais e produzem cura. Por que é necessário saber esse contexto? Para que você possa entender o que se está dizendo aí. Considerando então essas colocações, essas observações, nós podemos chegar à conclusão de que o templo revelado aí não é o templo de Salomão, é o templo do Espírito Santo, é a igreja de Jesus, é o tabernáculo de Deus. Somos nós, o templo, a igreja, aquela que entrou por uma porta estreita. Eu sou a porta, disse Jesus. E disse que a porta era estreita, mas que aquele que entrasse por essa porta estreita não andaria simplesmente em um caminho estreito, mas encontraria pastagens verdejantes, estaria, portanto, encontrando lugares, um ambiente novo para viver. O templo, portanto, aqui, que se está falando de nós, do nosso interior, é que devem fluir rios de água viva. Deus não quer que tenhamos uma vida rasa. Deus não quer que tenhamos uma vida, um relacionamento com Ele superficial. Ele quer com toda certeza nos conduzir à esperança ou à experiência mais profundas com Cristo, com o seu reino, com Ele.
A experiência do profeta Ezequiel aqui tem muito a nos ensinar quando se trata de uma vida com mais profundidade, com mais significado cristão. No entanto, nós sabemos que profundidade assusta. Quando você está num lugar raso, você se sente seguro. Mas quando você está num lago e você sabe que aquele lago é profundo, você tem medo de nadar ali, mesmo quando você sabe nadar. Lá no Nordeste, geralmente nós no retorno passamos pelo Cânion do Xingó. E lá na represa do Xingó, há lugares com profundidades de mais de 200 metros. Nós paramos num lugar onde nós podemos tomar banho, que é cercado. Esse lugar tem cerca de 30 metros, só que ele é muito mais profundo, ele está cercado para que se possa banhar ali. Há um outro com 14 metros, mas a profundidade é muito maior. E quando a gente mergulha ali, a sensação de não encontrar mais o fundo, de não achar, dá pavor. Profundidade nos dá medo. Quando atravessamos ou estamos num lugar profundo, o profundo nos assusta. Deus não quer que nós estejamos vivendo no raso, seguros na nossa própria segurança. Ele quer nos levar a um relacionamento no qual, através do qual nós dependemos mais dele. Nós nos agarremos mais nele. Nós sintamos a profundidade dele. Paulo, falando sobre as riquezas de Deus, ele chegou no capítulo 11 de Romanos e disse: ó, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quem primeiro deu a ele, para depois receber, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ó, profundidade das riquezas de Deus. Deus quer que através do nosso relacionamento com ele, ele não quer nos levar de vez a essa profundidade. Ele vai aos poucos, nos dando segurança, mas você não pode ficar apenas em lugares rasos. Portanto, esse texto tem coisas a estar nos ensinando, através dessas águas profundas. Primeiro, são as águas profundas, puras, e elas nos cercam por todos os lados. Elas estão vivas, e elas correm, e enquanto elas estão correndo, vão correndo, seguindo o caminho delas, seguindo um caminho de vida, elas vão mudando o cenário por onde elas passam. Não há nada pior do que água parada. Água parada fica contaminada. Água parada acaba apodrecendo e se torna uma fonte de morte. Se você não se aprofunda, se você não caminha na dependência de Deus, se você não cresce no relacionamento com ele, você vai se amesquinhando, você vai se tornando cada vez mais superficial, cada vez mais raso. Até hoje nós enfrentamos luta contra enfermidades, contra dengue, contra tantas outras enfermidades, por causa do criadouro que águas paradas, apesar de serem limpas, mas ficando paradas, produzem.
Mas o texto não nos fala de águas paradas, e sim de águas correntes. No versículo 1 e no versículo 2, nós vemos expressões como: e eis que saíam águas, eis que corriam águas. Deus quer nos levar a mergulhar em águas que possuem vida e não morte. Existem muitas propostas que o mundo tem feito para nós, de águas rasas, de situações fáceis, de coisas fáceis, águas que fazem promessas, mas que estão podres e das quais você deve fugir, águas que no final nos levam à morte. Muita gente está entrando e sendo carregada por esse tipo de água. Está aí a sociedade a cada vez mais pregar, ensinar: viva do jeito que você quer, você é livre, experimente o sexo à vontade, a qualquer momento, você não precisa se resguardar, você não precisa se proteger, você tem liberdade para fazer o que você quer, o que você escolher, porque o que conta é a sua alegria, o que conta é a sua felicidade. Há caminhos que ao homem parecem bons, mas no final vai dar a morte. Enganoso é o coração do homem, terrivelmente enganoso, corrupto. Portanto, não vá pelo seu sentimento, por aquilo que você ama, por aquilo que você diz gostar, por aquilo que atrai você, que seduz você. Males estão sendo cometidos aí e vidas estão sendo perdidas porque a gente quer facilidades. Lá em Jeremias, no capítulo 2, no versículo 13, o profeta diz: porque 2 males cometeu o meu povo, a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas, cisternas rotas que não retêm as águas. Jesus falando de si para a mulher samaritana, ele disse, afirmou-lhe Jesus: quem beber da água que eu lhe der, quem beber desta água aqui do poço, tornará a ter sede. Mas aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Uma fonte a jorrar. Esse templo do qual flui água, do qual flui vida, você é esse templo, nós somos esse templo, de nós deve fluir vida, e não estarmos absorvendo como se fôssemos esponjas essas propostas de vida da sociedade caída desse século. Cuidado com as propostas desse tempo. Jesus está, portanto, falando para essa mulher: olha, a água que é oferecida aí, quem bebe tem sede. Quem bebe está sempre carente. Agora, quem bebe da minha água se torna fonte. Tem sede, sim, mas tem fonte. Tem fonte a jorrar. Pode beber a todo momento, porque Jesus Cristo é a fonte que jorra de nós. Você tem para dar. De que fonte, portanto, temos bebido nesses dias? De fonte espiritual segura. Deus tem para nós águas correntes que brotam do seu trono. Essas águas, em segundo lugar, também são crescentes e se aprofundam mais e mais.
Versículo 3 diz: e me fez passar pelas águas, águas que me davam nos tornozelos. Versículo 4, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Preste atenção nesse me fez passar pelas águas. Você tem que ter experiências nas águas, em águas. E as águas rasas não servem mais para você, aquelas experiências que você teve lá. Agora você tem que ir para experiências mais profundas. Vai aumentando cada vez mais. No versículo 5, as águas já se tornam em um rio profundo que não se podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Águas que se deviam passar a nado. Vocês lembram do louvor? E se o mar não se abrir, Deus me fará passar por sobre as águas. E se não fizer? E se você afundar como Pedro afundou? E aí? Preste atenção. E me fez passar por águas rasas, e me fez passar por águas um pouco mais profundas, e me fez passar por águas tão profundas que eu agora tinha que nadar, que o profeta agora tinha que nadar. Águas profundas nos levam a atitudes de confiança em Deus. Pedro sabia nadar? Sabia, era pescador, com certeza, mas afundou. Mas quando afundou, ele não disse assim: Senhor, ainda bem que eu sei nadar, eu posso voltar para o barco por conta própria. Pedro não disse assim, Pedro não agiu assim, não fez assim. Pedro gritou: Senhor, socorre-me. Quanto mais profundas as águas, maiores experiências nós vamos tendo com o socorro de Deus. Maiores experiências, maiores e mais difíceis, mais tremendas. As tempestades vão aumentar. As dificuldades vão crescer, mas você estará num relacionamento muito mais profundo com Deus. Sabe por quê? Porque você será bênção do seu interior. Enquanto você vai vivendo essas experiências, você vai contando os seus testemunhos vão produzindo esperança, os seus testemunhos vão produzindo cura. Por onde você vai passando, a água viva vai passando, vai curando, vai libertando. Você é essa água viva de Deus, que pode trazer cura nesses dias tão difíceis. O que nós temos feito da nossa vida? É normal que a gente peça a ajuda de Deus quando as águas estão profundas. E Deus é bom. E é preciso que a gente grite por socorro para a gente caminhar. Ter uma busca maior. Mas ainda que os meus pés não encontrem o chão, eu tenho em Deus o controle para onde eu estou indo, porque sei que Ele está me conduzindo. Um rio pelo qual não se podia passar, diz o versículo 5, águas que nos cobrem, mas águas que vão se espalhando, se espalhando. Qual tem sido a nossa experiência com Deus? Nós temos crescido mais e mais, temos nos deixado levar pelo Espírito Santo ao profundo conhecimento do Pai? Aquele que busca o Senhor de todo o coração, que invoca o Senhor o responde e anuncia coisas grandes, profundas, que eles não conheciam. E em terceiro e último lugar, são águas purificadoras,
curadoras, vivificantes. Do seu interior devem fluir torrentes de água viva. Deus tem para nós águas não paradas, mas correntes, águas crescentes, águas que trazem vida. Quando somos invadidos por essa água, quando somos tomados por Cristo, somos lavados completamente. Por isso são águas purificadoras. Não dá para lavar somente o tornozelo, o joelho, tem que lavar todo o corpo. Mas vocês se lembram da experiência de Pedro? Quando Jesus foi lavar os pés dele, e ele imediatamente disse: Senhor, lava-me o corpo todo. E o Senhor lhe disse: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho pregado. E aquele que já está limpo não precisa tão somente de lavar os pés. Então, por que essa observação aqui? Se você já está limpo, declarado limpo, isso significa que você é um vaso puro. Não deixe que a água fique contaminada. Enchei-vos do Espírito Santo. Transborde mais e mais do Espírito Santo. Não é ficar cheio simplesmente, mas transbordando do Espírito. Águas vivas fluem à medida em que o Espírito flui de nós, pois estamos cheios, profundos nele, e dele haverá grande abundância de gente, de pessoas às margens, de árvores às margens. O mar morto, lugares mortos vão estar recebendo a nossa visita, a sua visita, para dar vida. Tudo viverá por onde você passar. Na presença dos pescadores, dos pecadores, haverá vida. Quando você passa, quando você ministra, a folha da árvore será remédio, cura, alimento para as nações. Você deve produzir bom fruto. Nós devemos produzir muito fruto. A gente sedenta por todos os cantos, mas como você vai lhes alimentar e curar se você é raso, se você não se aprofunda, se você não busca, se você não ora, se você não tem sede para beber da fonte, se suas experiências continuam sendo rasas, continuam sendo do passado, como tem sido a sua experiência com Deus nesse tempo? Você tem usado esse tempo para buscar mais? Tem usado esse tempo para ler mais a palavra de Deus? Tem buscado mais do Espírito Santo? Consagrado mais a sua vida ao Senhor? Nós somos o templo. E o que o Senhor, o anjo, estava mostrando aí para Ezequiel, era uma visão do povo de Deus, da igreja de Deus, de como nós devemos ser, de como deve ser o nosso relacionamento com o Eterno, com o nosso Pai. Meu desejo é que você busque mais o Senhor, busque mais dele, e procure crescer mais no relacionamento com Ele. Não tenha medo de águas profundas. Não tenha medo do novo, de uma nova experiência com o Senhor. Água parada acaba transmitindo doenças.
não transmitem vida. Você não pode ser assim. Você é sal, você é luz. Em Cristo Jesus, pessoas com medo devem receber alívio de Jesus através da sua vida. Pessoas enfermas devem ser curadas através da sua vida. Preste atenção, cura não é apenas quando uma enfermidade vai embora. Há pessoas que estão enfermas do corpo porque a alma está enferma. Porque a alma precisa ser ministrada, a alma está angustiada. Por isso todo o corpo geme. E por isso essas pessoas precisam ter ministração de perdão. Precisam do seu abraço, da sua presença, do seu oi, do ser copo d'água, refrigério. Coloca a sua vida diante do Senhor assim e peça: Senhor, eu quero mergulhar nas tuas águas. Leva-me, Senhor, a águas mais profundas. Leva-me a um relacionamento mais significativo com o Senhor. Leva-me a depender mais do Senhor, a não ter medo do novo com o Senhor. Leva-me a buscar mais de Ti e ser ainda mais usado para abençoar muitas outras vidas. Quanto mais abençoado você é, mais se exigirá de você, mais a tempestade virá contra você. Não tema, não tema. O Senhor está à sua frente, andando por sobre as águas. Apenas olhe para Ele e continue confiando. Ele vai continuar abençoando você. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos porque é o Senhor quem nos convida e nos leva aos poucos num crescente relacionamento com o Senhor. Obrigado porque já passamos por aquelas águas que davam apenas nos tornozelos, mas há outros que não chegaram a elas. Leva-os. Obrigado por aqueles que já chegaram a águas que davam no joelho ou nos joelhos. Louvado seja o teu nome por essas vidas, que elas sejam pacientes com aqueles que ainda estão com as águas nos tornozelos. Mas obrigado, porque o Senhor está nos levando agora, nesta noite, neste momento, a águas mais profundas, convidando a todos nós a um relacionamento mais significativo, mais dependente do Senhor, que não tenhamos medo das coisas espirituais novas que o teu Espírito tem para nos revelar, que a gente possa crescer mais e mais no conhecimento do Senhor, para que onde estivermos passando, possamos estar ministrando vida do teu altar. Seja assim, para o louvor do teu santo nome, que o Senhor visite todos os meus irmãos, assim com a tua presença e com o teu convite, e que todos sejam desafiados a um relacionamento mais profundo com o Senhor e para a tua glória, em o nome de Jesus. Amém.